Houve um tempo no Brasil que era pecado ser comunista. Depois nós passamos a um tempo que era pecado ser socialista democrático. Chegamos a um tempo que ser social-democrata, capitalista, também era pecado. E agora estamos chegando ao tempo em que ser liberal, com metade do olho olhando para as questões sociais, já é pecado. O Brasil está numa situação em que uma boa parte da população parece que se acostumou com esta imensa divisão entre aqueles que têm privilégios e aqueles que não têm nenhum. É algo estranho, porque é a 10ª economia do mundo, está entre os 10 economias mais importantes do mundo, tem inflação controlada, pleno emprego, programas sociais funcionando, PIB crescente, ambiente saudável. No entanto, tem um probleminha. A distância entre pobres e ricos no Brasil não é compatível com esses níveis econômicos, nem com a nossa cultura. Você sente isso quando você vai, por exemplo, para a Nova Zelândia, para a França, para os Estados Unidos, para a Noruega, ou mesmo para a Turquia, ou para os Estados Unidos, talvez até para a Argentina. Qualquer lugar que você vai, de países que se aproximam que não estão distantes da vida brasileira, você nota que há uma classe média que aqui não existe. Aquele consumo típico de classe média aqui não existe. E o projeto do Lula é um projeto plenamente capitalista, não chega nem a ser social-democrata. É um projeto liberal no sentido de que é preciso ter uma grande classe média. É preciso que a pobreza seja bem diminuta e os ricos bem diminutos. E uma parcela grande da população seja classe média. Esta ideia, a ideia não é nova, é a ideia que se criou a partir do pós-guerra. E é o emblema da sociedade americana. Pode ser que a sociedade americana não seja mais isso, mas esse era seu emblema. E mal ou bem, todos os países do mundo, mesmo os mais pobres, possuem uma classe média. O Brasil não possui. Os cinemas estão vazios, as livrarias estão vazias, as compras na internet indicam um tipo de produto que não satisfaz a classe média mundial. A maneira como você usa a escola, o hospital, os transportes, também não condiz com anseios da classe média. Então, pera lá, tem que se corrigir isso. A não ser que nós estejamos pela 3ª vez elegendo um partido de esquerda para não se corrigir, para continuar no mesmo trilho.
E é exatamente esta correção, mas uma correção mínima, que se pedia através do aumento do IOF, os impostos sobre operações financeiras. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O que é uma operação financeira que não paga imposto? Por exemplo, eu sou uma pessoa bem rica, que sobra tanto para mim no final do mês, de uma empresa, de uma aplicação, sabe sei lá o quê, que eu tenho uma conta no exterior para que aquela conta, através de um gerente que eu nomeio no exterior, tome, né, faça a manutenção das minhas propriedades no exterior. Várias pessoas têm isso. Só que agora não são várias, são muitas. Cresceu o número de milionários que mandam dinheiro brasileiro para o exterior todo mês. Quanto é cobrado por essa transferência? Quanto que o Estado brasileiro pega de imposto para fazer benefícios sociais, para manter a máquina pública funcionando dessas pessoas? Quanto você acha? Nada. Nada. E assim eu poderia falar das bets, assim eu poderia falar das fintechs, assim uma série de coisas que não são tributadas. Você poderia dizer, bom, então sorte dessas pessoas. Sorte dessas pessoas se nós tivéssemos uma classe média. Mas nós não temos. Então nós temos que criar, e para criar, nós temos que fazer uma mínima cobrança em cima dessas operações, que não vai afetar em nada os ricos. E nós temos que isentar do imposto pessoas que ganham até 5 mil ou até 7 mil. Para você ter uma ideia, esse benefício, por exemplo, atingiria pessoas como eu, que sou um professor aposentado por doença e que ganho só 2 salários por mês. Então não é né? Eu já não estou mais na classe média. Enquanto eu estava na ativa, eu era classe média. À medida que eu fui aposentado, eu deixei de estar na classe média. Então veja como a classe média foi enxugada por uma série de razões. Perceberam? Aí o Haddad faz um plano e leva para o Congresso. O Congresso acha que não pode aprovar esse plano. Não, é muito imposto para os ricos, não pode e tal, isso vai gerar não sei o quê. Não, a Haddad falou, tá bom, vamos combinar uma coisa. Eu retiro este plano e trago um com bem menos pedidos, de modo que não vou arranhar a unha de nenhum rico, eu vou só tirar metade do esmalte, tá? Então não vai nem pegar, não é nem cortar a unha, é tirar o esmalte, só pode ser? Ah, tá bom, assim é melhor. Traz aí o plano então. Ah, trouxe, legal. Esse aqui então vamos conversar em cima deste plano, que tá pedindo muito pouco. Ah, então tá. Aí o Haddad vai para casa, quando volta, o Hugo Mota, traidor, sem vergonha, botou o plano em votação, chamou o Alcolumbre do Senado e armaram, porque eles têm maioria no Congresso, a direita, de derrubar o plano, única e exclusivamente para fazer o Estado brasileiro falir e, com isso, inviabilizar qualquer possibilidade do Lula continuar na política. Essa é a ideia, ou seja, vamos derrotar o Brasil, vamos inviabilizar a máquina pública, e inviabilizando a máquina pública, a gente sai com uma campanha para extirpar o Lula da política e de quebra. E de bônus, a gente traz todo o aparato público estragado para as mãos do empresariado e diz, ó, faliu tudo, agora privatiza, vocês pegam e está resolvido o problema.
Aí não tem mais solução, não tem mais saída, não deixaram mais saída para o Lula, para o Haddad e para o governo e para nós. E aí a ideia foi, vamos denunciar isso para a população tomar uma medida em relação ao Congresso. Agora saiu o Alcolumbre aí dizendo, não pode fazer isso, isso é uma polarização social, jogar ricos contra pobres. Desde quando está jogando ricos contra pobres? Um presidente que pede para aumentar a classe média, um presidente que pede para a gente viver no capitalismo com uma classe média maior, como nos Estados Unidos. Vai se acusar o Lula de radicalismo, de fomentar um discurso de nós contra eles, ou ricos contra pobres. Não tem rico contra pobre, nada nesse discurso, tem único e exclusivamente o funcionamento da máquina estatal. Porque tem gente que ainda não sacou que quando a gente fala em serviço público, não é SUS e escola. Porque tem gente que pensa em serviço público é educação e saúde. Que seu serviço público, serviço público para os pobres. Não, gente. Serviço público é tudo que existe neste país, porque não tem nenhuma empresa privada que faça a manutenção, a fiscalização das coisas. As estradas podem estar cobrando pedágio, mas elas são públicas e foram feitas pelo Estado. Os portos podem estar arrendados, mas eles são públicos e foram construídos pelo Estado. Os aeroportos podem estar emprestados ou alugados, mas eles são públicos, foram feitos pelo Estado. E eles são gerenciados por companhias estatais ou por companhias terceirizadas. Então, só para dar um exemplo, aqui em Congonhas, todo dia os ricos, ou a classe média rica, pega avião. Ela não saca que esse avião não tem segurança nenhuma, porque diminuiu o número de controladores de voo. Porque os controladores de voo são funcionários públicos. Você não pode entregar isso para o serviço privado, porque é uma questão de segurança nacional. Então vem do âmbito do exército esses controladores. Tá acabando. Isso é só um exemplo. Desmatamento. Quem que faz a fiscalização? O serviço público. Controle de água do Brasil todo. Quem que faz a fiscalização? O serviço público. Controle de remédios para ver que o que você está tomando não é veneno. Quem que faz? Serviço público. Se você para o serviço público, o serviço privado também para, as empresas também param. Energia elétrica, você pode privatizar, mas é o Estado que faz a concessão. Então você precisa ter uma parte de aparato estatal para que a companhia privada possa funcionar, e você não tem, porque o regulador continua sendo o Estado. Cai um raio de uma chuva na sua casa, queima todos os aparelhos, você liga para a companhia para ela te ressarcir, ela não te atende. Quem é que vai acionar a companhia? O PROCON, o serviço público. Se você não tem funcionários ali, ninguém aciona e você fica com o aparelho queimado. Então, olha a bola de neve, sem contar aí, né, falta de energia, sem contar as universidades para a pesquisa. Parando a pesquisa para a indústria, porque a indústria sobrevive em grande parte da pesquisa nacional. Aí, sem contar a escola média, né? A escola de ensino médio aí, sem contar o SUS. Vai tudo de embrulho, gente. E quando a gente acorda, ao invés de ter uma classe média maior, a gente tem uma classe média menor, o que significa menos consumo e enxugamento da economia brasileira. Oh, que ótimo! Jogamos o Brasil pro buraco. O povo vai culpar o governo que está aí, o Lula.
extirpamos o Lula da política. Ou seja, vamos destruir o Brasil para tirar o Lula da política. Para ficar com o quê? Com nada. Porque esta gente do tipo do Hugo Mota, do tipo dos empresários do agro, do tipo desse congresso que está aí, se você der para eles algo muito bom e legal, eles não querem. Eles preferem fazer o pior e ilegal. É uma vontade de ficar na ilegalidade e na destruição que chega a ser mórbida. Então, a solução, gente, é chibata na bunda de Hugo Mota, chibata na bunda de Alcolumbre, chibata em deputados de direita, chibata em deputados trânfugas que fingem que são de esquerda e são de direita. É chibata, é chegar na base da porrada. Porrada que eu digo é a porrada política, não é física. Até porque se você bate fisicamente na bunda de um desses, eles vão gostar, porque são todas pessoas perturbadas sexualmente, infelizes, são tipos bondê ou safata, que apostam sempre no pior, na desgraça. Adoram viver na desgraça enquanto estão nas suas coberturas. Não sei se vocês sabem, safata é fazendeiro e Pondé é um judeu rico. É igualzinho os membros do Congresso. Você não viu o Hugo Mota bebendo uísque na garrafa? Sabe quanto custa aquele uísque? Meia Bolsa Família. Então esta gente tem que sofrer sim. Tem que sofrer, sim, uma reação popular. E a reação popular só vai vir, gente, se as pessoas que estão sabendo o que está acontecendo na política fizerem uma intervenção com as outras que não estão sabendo e que não se interessam. E essas pessoas que estão sabendo pertencem ao canal, pertencem à esquerda reflexiva. Agora, você não vai entrar nessa discussão na base da conversação chula, tola. Você tem que ter fundamentos. E como é que você pega fundamentos? Sabendo o que está acontecendo no sentido amplo do Brasil. Aí é que você tem que ler o Capitalismo 4.0, que vai ser lançado dia 26 de julho na FATEC aqui em São Paulo. E você vai estar presente, nós estamos te convidando, eu estou te convidando, eu estou pedindo para você vir. Para a gente nos organizar, nos encontrar fisicamente. Agora, antes disso, o livro já está em e-book na Amazon. Pega, começa a ler e monta grupos de estudos do livro na sua cidade. E se você for de alguma universidade, associa esse grupo de estudos aos grupos que você tem na universidade, que você é, ou como estudante ou como professor, tem na universidade. Faz um grupo. E aí nós vamos ter uma esquerda reflexiva capaz de intervir nesta situação nos formadores de opinião. Nós vamos conseguir pautar os formadores de opinião. Isso significa, gente, entrar de peito e alma agora para salvar o Brasil e para fazer Lula presidente de novo. Entregar o país para a direita para eles estragarem tudo? Não podemos. Concorda comigo? Daqui a pouco a gente volta.